Graça e a paz, irmãos. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz, que todo bem, toda a beneficência do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um de vocês. Estamos de volta. Isso é muito bom, não é? Estamos reunidos mais uma vez para celebrar o nome do nosso Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa EBD, um encontro muito bom, tem sido muito agradável essas nossas reuniões, esse nosso bate-papo em torno da palavra de Deus. Quero convidar você a se unir a nós nos próximos encontros. Mas essa noite eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Jó. Jó, no capítulo 19, a partir do verso 23. É uma passagem bem conhecida, um texto bem conhecido. Então abra a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Jó, capítulo 19, a partir do verso 23. Quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num monumento, entalhadas com um cinzel de ferro e preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo tivesse decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Essas são as palavras que Jó queria ver entalhadas numa rocha, entalhadas num monumento para ficar para a posteridade. É a sua declaração de fé, é a sua declaração de confiança, de como ele vê Deus, de como ele percebe Deus na sua vida. Então nessa noite eu quero pensar com você sobre ficando com o que realmente importa. Todos observamos o aumento exponencial das ações relativas a quase tudo. No entanto, no meio desse aumento, e até por causa dele, perdemos de vista as coisas mais importantes. Perdemos a capacidade de filtrar o que é importante e o que não é. Segundo os psicólogos, trata-se da fadiga decisória. Quanto mais escolhas somos forçados a fazer, mais a qualidade das decisões se deteriora. Esta é uma mudança sem precedentes na condição humana. Hoje o que nós temos é a quantidade de opções, a variedade de opções, em tudo praticamente. Nós temos várias escolhas, em tudo que nós vamos fazer, em tudo que nós vamos comprar, em tudo que nós vamos realizar. Chegam aos montes. Chegam os modelos, são inumeráveis. Você tem dificuldade para optar, você tem dificuldade para escolher. Isso exige muito de nós, isso exige muito da nossa capacidade de refletir. Então isso nos causa uma fadiga, isso nos causa um cansaço. Essa é uma declaração de Greg McKeown, no seu livro Essencialismo. A disciplina busca por menos. A história de Jó é uma das mais impressionantes da Bíblia. De igual modo, ele é um dos personagens mais conhecidos de toda a narrativa. Afinal, quem não conhece a expressão popular, paciência de Jó? Fulano tem uma paciência de Jó. Quem não conhece, quem nunca ouviu essa expressão? A temática do livro tem sido debatida por muitos estudiosos que buscam compreender as razões do porquê coisas ruins acontecem às pessoas boas. Alguns encontram nesse livro essa conversa, uma explicação para o problema do mal.
uma explicação, uma razoabilidade do porquê existe o mal e porquê ele atinge pessoas boas. Ao longo da leitura encontramos as conversas do amigo de Jó, que também acabaram se transformando na imagem daqueles que, além de não ajudarem o aflito, ainda lhes aumentam o sofrimento com acusações. Isso também se tornou um moto popular, né? Fulano é como amigo de Jó, é aquele que fica acusando, que fica pressionando. Pois bem, aqueles amigos levantam hipóteses que vão desde as consequências de um pecado cometido até uma decisão da soberania divina em testar a sua fé, como uma purificação necessária, pois Jó eventualmente tinha orgulho de sua fidelidade e zelo extremado. Aqueles amigos, eles diziam assim, que insinuavam que Jó estava passando por tudo aquilo porque ele tinha um pecado na sua vida. Jó pecou, Jó fez alguma coisa que desagradou a Deus, então agora os céus estavam contra Jó. Ou então porque Jó tinha um orgulho escondido, Jó era soberbo na sua espiritualidade, na sua religiosidade, ele tinha um zelo pela lei, e então alguns imaginam que talvez Deus estivesse testando Jó, porque ele escondia isso, ele fazia as coisas não para agradar a Deus, mas para parecer bom o bastante para Deus. Para esta mensagem eu não quero entrar nessas questões, mas quero recorrer a uma aplicação a partir do panorama apresentado logo na introdução do livro. Então eu não vou entrar nessas questões sobre o mal, sobre o que de fato aconteceu com Jó, por que aconteceu com Jó. Eu quero observar um outro aspecto nesse livro. São as duas reuniões que aconteceram no céu, reuniões promovidas por Deus, nas quais compareceram seus anjos e entre eles também compareceu Satanás. Está lá nos capítulos 1, versos 6 a 12 e no capítulo 2, versos de 1 a 6. Então dá a entender que são duas reuniões distintas, dois momentos distintos. Em ambas, Deus pergunta a Satanás se ele havia observado Jó, se ele o conhecia, se ele estava a par do comportamento e fidelidade de Jó. Em ambas, Deus pergunta: você já viu o meu servo Jó? Você conhece, sabe quem ele é? Você tem acompanhado o comportamento dele? Você tem acompanhado a vida, a fidelidade? Você tem visto como ele me ama? Você tem visto como ele me adora? Como resposta, Satanás apresenta argumentos que sugerem razões para tal compromisso. Para ele, a motivação principal da lealdade de Jó era a sua riqueza e estabilidade social. A história do livro conta que Jó era o homem mais rico de todos do Oriente. Capítulo 1, verso 3. Então Jó era o homem mais rico. Então Satanás queria insinuar: olha, ele tem razões para adorar ao Senhor, porque ele é rico, porque ele está bem, ele vive uma vida confortável. No primeiro encontro, é apresentada a primeira justificativa para esse fervor religioso de Jó. Satanás argumenta que Deus supria tudo o que Jó necessitava, oferecia abundância e prosperidade ilimitadas, portanto, não era sem motivo que Jó lhe era fiel. Havia interesses secundários, havia bons motivos para aquela fé entusiasmada. Capítulo 1, versos 9 a 11. Em outras palavras, havia uma sugestão de que a fidelidade de Jó fosse fruto de troca de favores. Então Jó faz um agrado para Deus, Deus agrada a Jó. Jó faz uma coisinha boa para Deus e Deus recompensa Jó. Então havia essa insinuação: é fácil adorar a Deus, é fácil amar Deus quando se tem tudo dele, quando se recebe tudo dele. Então é natural que a pessoa apareça lá com sua carinha de piedade, com o seu jeito de misericórdia, de bondade, de justiça, e vai lá e ofereça um culto, ofereça canções. Afinal de contas, a vida é bela, a vida está mais do que confortável. No segundo encontro, outra proposta é oferecida. Dessa vez o ambiente já é outro.
porque Deus havia autorizado a Satanás promover desastres que destruíram todas as propriedades e rebanho de Jó, e acabaram também ceifando a vida dos seus filhos e filhas. Então o cenário havia mudado, toda aquela prosperidade de Jó havia ido embora, havia se tornado uma miséria. E diante da perseverante fé demonstrada por Jó, Satanás argumenta que Jó ainda não havia sido ferido em sua própria carne, não havia experimentado a ameaça de morte, não havia provado sofrimento bastante que o levasse a considerar a morte melhor que a vida. Enfim, Jó seria capaz de manter a fé quando estivesse no ponto de perder a vida? Quando começasse a desconfiar que Deus não era capaz de manter a sua existência saudável, será que Jó continuaria sendo fiel quando ele visse a sua vida ameaçada, quando ele tivesse a sua integridade física agora sendo carcomida por algum mal, ele sentindo as dores, sentindo o sofrimento? Será que ainda assim Jó continuaria sendo fiel a Deus? A sugestão então se apresenta: é só tocar na pele dele. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Capítulo 2, verso 4. As pessoas são capazes de fazer qualquer negócio, de aceitar qualquer situação, qualquer coisa, para não perderem a vida, para não sofrerem dor, para não passarem por angústias físicas. Elas fazem qualquer negócio. Estas são as questões que são apresentadas, os argumentos oferecidos, que podem ser resumidos nesta afirmação. Esses dois argumentos podem ser resumidos assim: quando se encontram diante de sofrimentos inexplicáveis ou tragédias incontroláveis, o ser humano encontra nisto um motivo suficiente para se apegar ao que lhe é mais caro, a própria vida, ainda que para isso seja necessário negar a fé em Deus. Quando o ser humano desconfia que Deus não é capaz de suprir a sua vida, de manter a sua vida, ele é capaz de negar, de renunciar, de blasfemar, de anunciar que não crê mais em Deus, desde que ele consiga um outro meio de que a sua vida seja preservada. Quando ele se vê então numa situação incontrolável, em que a sua segurança, o seu bem-estar está sendo ameaçado, há uma semente de desconfiança que entra em sua mente, entra em seu coração, e começa a dizer que Deus não está dando conta, de que Deus não está sendo capaz, de que Deus não está vendo, de que Deus não está se interessando por ele. E ele poderia chegar ao ponto, então, se necessário fora, negar a sua fé em Deus. E ainda que se busque a Deus, tal fidelidade será utilitária, será interesseira, jamais será espontânea, jamais será fruto de amor. Mesmo que se alegue confiar em Deus, será por causa do medo de morrer, será para preservar a vida e a possibilidade de continuar com seus projetos pessoais, pois isto garantiria a reconstrução do patrimônio atingido por uma eventual perda. Para o ser humano, viver é o que de fato importa, porque vivendo ele pode fazer o que quiser. A partir daí aparecem os amigos que vieram prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Capítulo 2, verso 11. E Jó começa a ter sua existência confrontada, sua fé pesada numa balança, suas crenças expostas até o mais profundo do ser. Jó se vê oprimido, acuado, sendo acusado de coisas das quais ele não tem ideia, nem consegue compreender o que está sendo dito a respeito dele.
ele vê a sua esposa, as demais pessoas e até os seus servos, outrora leais, se afastando dele. Ele vai sendo comprimido e confinado num espaço apertado, a ideia está diante daquilo que interessa ao ser humano, no ponto de fazer uma escolha pelo que é mais valioso para a sua existência. Então ele vai sendo levado a um funil, e então ele tem que decidir o que é que te importa, o que de fato importa, o que realmente importa para mim, o que de fato eu estou interessado a me agarrar, que me leva a abraçar para poder sobreviver. Como Jó começa a trilhar esse caminho, cheio de aflições, diante de uma situação que o atingiu de assalto, como é que ele começa a trilhar esse caminho? Qual é a jornada que ele vai percorrendo? Que experiências ele tem até chegar à compreensão sobre o que realmente importa? Sua caminhada começa aqui, no capítulo 2, verso 10. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Ele compreende que a vida só é possível porque Deus se manifesta através dela. Ele compreende que a vida é possível porque Deus está se movendo no meio dessa vida, fazendo coisas boas ou coisas ruins, oferecendo gestos, bênçãos, ou então oferecendo um castigo ou uma retribuição danosa por algo feito, ou simplesmente deixando que as coisas aconteçam. Esta foi a resposta de Jó, quando sua esposa lhe aconselha a amaldiçoar Deus e morrer. Capítulo 2, verso 9. Para ela não havia mais motivos para continuar sendo fiel a Deus, para manter a fé em um Deus que não podia mais sustentá-lo e garantir sua segurança pessoal. A mulher de Jó foi a primeira a abandonar a fé, pois para ela a vida era mais bem aproveitada quando se podia desfrutar de posses e riquezas, e esta era a razão de se confiar em Deus. Este era o motivo para se confiar em Deus. Deus supria, Deus mantinha, e já que Ele não está mais suprindo nem mantendo, por que confiar nele? Por que esperar nele? Então Jó declara que a vida se constitui numa sucessão de moveres e realizações de Deus, mesmo aquelas que não percebemos ou desejamos. As bênçãos e as tragédias estão igualmente contidas debaixo da soberania de Deus. A existência do bem e do mal, como nós os definimos, não afeta o seu caráter, nem interfere em seu modo de cuidar da criação. Aquilo que nós consideramos bom ou consideramos mal, aquilo que na nossa opinião, no nosso conceito, na nossa comodidade, na nossa ideia, na nossa avaliação, isso não interfere em nada no caráter de Deus, isso não interfere em nada no fato de que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Jó compreendia que as bênçãos que ele recebera ao longo de sua vida também exigiram trabalho e esforço. Elas não caíram simplesmente do céu. De igual modo, as dificuldades eventualmente experimentadas por ele resultaram de escolhas mal feitas, de projetos mal executados, de fenômenos naturais, de pessoas maldosas que se aproximaram dele. Então Jó entendia tudo isso. Eu recebi de Deus, outro momento foi por causa do meu trabalho, ou por causa de um evento trágico que aconteceu. Tudo isso de modo algum alterava sua percepção da realidade da vida e da presença e cuidado de Deus sobre ele. Nos capítulos 38 até o 41 de Jó, Deus mostra a Jó outras situações que reforçarão e ampliarão esta compreensão. O Senhor apresenta um mundo cheio de acontecimentos desconhecidos de Jó, invisíveis aos olhos do ser humano, longe do alcance e controle de qualquer homem, que mesmo assim ainda acontece dentro de uma ordem, se mantém sob controle e alcançam o seu propósito.
Deus chama Jó para contemplar as estrelas e as constelações, como elas existiram, como elas nascem, como elas morrem. E Jó não podia interferir em nada disso. Nenhum ser humano tem como controlar essas coisas, e no entanto elas estão aí ocorrendo ao longo das eras. Para Jó, a sua vida transcorria de forma ordenada, sem percalços, sem acidentes trágicos. Seus filhos faziam festas, seus rebanhos se multiplicavam, seus amigos o admiravam, pessoas vinham de longe buscar seus conselhos. De igual modo, sua fé se expressava em sacrifícios sinceros, zelosos, cheios de interesse genuíno em agradar ao Senhor. Ele recebia as bênçãos e enfrentava as crises com o mesmo fervor, com a mesma intrepidez. Jó encarava a alegria e a tristeza da mesma forma. Ele encarava o bem-estar e o mal-estar, o ganho e a perda com o mesmo fervor, com o mesmo entusiasmo. Para as bênçãos, sua fé se demonstrava em ofertas de gratidão, em cultos de louvor. Diante das tragédias, ele se derramava em confissão e arrependimento. Ele oferecia os sacrifícios pelo pecado eventualmente cometido. Para ele, a vida só era possível porque Deus se manifestava nela. Jó aceitava que os eventos marcavam sua existência, faziam parte da sua jornada e sinalizavam o testemunho que ele estava deixando para as demais pessoas. A vida de Jó não estava sendo desperdiçada, por isso ele não aceita o conselho de sua esposa para morrer. Viver era importante. Ele não havia existido nem trabalhado em vão, ele não havia crido em vão, sua fé fazia sentido e sua vida tinha um propósito. Por que morrer? Por que entregar-se à morte? Por que entregar-se ao fim trágico da existência? Não precisava isso, ele deveria sim continuar vivendo. Jó compartilha conosco a sua compreensão de que a nossa existência, embora seja marcada por uma sucessão de eventos bons e trágicos, só é possível porque Deus se manifesta através dela, e é assim que ela ganha significado e valor. Jó entendeu isso. Entretanto, esta ainda não é a maior lição que Jó recebeu a respeito do que importa. Havia ainda algo mais impactante que ele percebeu nessa trajetória, cercado de acusações infundadas, sendo torturado pelos amigos e vendo sua fé sendo chacoalhada e testada até as raízes mais profundas. Se as manifestações de Deus que imprimem valor e significado para a nossa vida, fazendo da própria vida algo significativo, não são aquilo que importa, então o que realmente importa? Jó havia percorrido o primeiro passo da jornada, Jó havia percorrido a primeira etapa da sua experiência. Agora ele chega a um segundo momento, ele chega agora a um outro estágio, ele chega agora a um outro ponto na sua jornada, que está lá no capítulo 42, no verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele compreende que o relacionamento com Deus é mais valioso que a própria vida, porque é isto que a define. Até então, Jó observava a vida como uma sucessão de eventos através das quais ele podia perceber a manifestação, o mover e o agir de Deus. Ele recebia igualmente as bênçãos e as maldições como vindos da parte de Deus. Para ele, a realidade da vida era permeada pela presença de Deus. Por isso ele cultuava, ele prestava adoração, ele oferecia sacrifícios. A fé era uma expressão da sua própria vida, era a maneira como Jó tinha de celebrar a vida, era fazendo essas coisas. Para Jó, essa forma de viver a vida era o que de fato importava.
Ele se recusava terminantemente a negar sua fé, a abandonar o Deus em quem ele cria. Não fazia sentido desejar a morte, pois para isto seria melhor se ele nem tivesse nascido. No capítulo 3, versos 3 a 7, já que ele nasceu para viver, era assim que ele deveria existir. Já entendia muito praticamente isso. Já que eu nasci, então devo permanecer vivo. Eu devo trabalhar ao máximo para continuar vivendo. Contudo, Jó então chega a um ponto agora em que ele é levado a olhar outro aspecto. Em suas conversas e lucubrações mentais, ele chega ao entendimento de que a vida não é o que importa de fato, mas sim o relacionamento com Deus, porque Ele é o autor da vida e, portanto, aquele que define a própria vida. Colocado de outro modo, Jó percebe que viver, ainda que seja vendo as realizações graciosas e amorosas de Deus, recebendo seus cuidados ou repreensões, contemplando as maravilhas das suas mãos, mas sem cultivar um relacionamento pessoal e profundo com Deus, é perder a vida. Viver é amar ao Senhor, é relacionar-se com Deus. Viver é ter a oportunidade de estar agora diante de Deus, vendo com os olhos, e não apenas ouvindo falar, e não apenas ouvindo dizer, não apenas contemplando o que Deus faz, mas vendo quem Ele é, sabendo quem Ele é, na sua grandeza, na sua majestade. Então ele rompe num brado que tem servido de consolo para muitos nos momentos de aflição. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu o verei ao meu lado e os meus olhos o contemplarão, não mais como um estranho. Eu sei que o meu Redentor vive. A figura do Redentor está ligada à figura do parente mais achegado. Era de sua responsabilidade restaurar a fortuna, liberdade e nome do seu parente quando se fizesse necessário, e de corrigir o mal que lhe fosse feito, especialmente vingar o derramamento de sangue inocente. Foi isso que Boaz fez a Ruth. Boaz foi o redentor de Ruth, foi o remidor de Ruth e por extensão de Noemi. Jó aguardava com ansiedade o tempo em que o Deus do presente, que tantas vezes aparecia envolto em mistério como um estranho, se revelasse no seu caráter autêntico como amigo. Agora nem as suas mais escuras dúvidas, nem os seus mais terríveis temores podem fazê-lo desistir do seu Deus. Jó agora não se preocupava mais com a manutenção da sua vida, porque ele conhecia a Deus. Deus era o seu amigo, era o seu parente mais próximo. Ele agora havia entendido que Deus o amava e o queria perto dele. Deus não queria apenas fazer coisas para ele para demonstrar que o amava. Deus queria estar com ele, desfrutar da companhia dele. E ele queria que Jó desfrutasse da presença dele. Os eventos que aconteciam em sua vida eram apenas formas que o chamavam para se aproximar de Deus. Os sacrifícios e rituais do culto eram meios de conhecer mais a Deus e amá-lo cada vez mais. Então não era apenas fazer o sacrifício por causa do pecado, não era apenas fazer o sacrifício para agradecer, não era apenas fazer o culto porque é assim que os crentes fazem, mas é entender que aquilo era uma oportunidade enorme para estar com Deus, para dizer o quanto ele amava Deus,
para dizer o quanto ele desejava estar com Deus sempre. Jó havia afirmado anteriormente que a vida podia ser encerrada pela tragédia da morte, porque ela chega a todos indistintamente. Lá no capítulo 14, versos de 1 a 12, ele fala sobre isso, que os seus dias estão contados, e que haverá um momento em que seus dias chegarão ao final, e ele irá e nunca mais voltará, e ele irá e nunca mais as pessoas o verão. Então ele diz: eu estou chegando nesse momento, chegará o tempo da minha partida. Então ela não pode ter importância quando é desfrutada em si mesma, tendo como propósito satisfazer a si mesma. Então a vida não é importante quando ela é vivida apenas por viver, apenas por desfrutar as coisas boas que se podem ter nela. A vida não pode objetivar apenas ser mantida, apenas ser sustentada. Não pode, porque um dia ela acaba, um dia ela termina, um dia ela encerra. Agora ele descobre que o relacionamento com Deus, conhecer e amar a Deus, é o que mais importa, é o mais importante, até mais do que a vida, porque nem mesmo a morte pode romper com os laços que nos unem ao Senhor. Paulo expressa isso mais tarde em Romanos capítulo 8, versos 38 a 39. Por isso que ele diz: Eloé, mesmo que o meu corpo se desfaça, mesmo que a minha carne se desmanche, eu o verei, eu estarei com ele. E apesar da morte, Deus é o único que pode nos dar a vida. E mais além, a despeito da morte, Ele pode nos trazer de volta para a vida. Então já entendeu, a vida é importante, mas quando a vida apenas em si mesma, sem conhecer a Deus, sem relacionar-se com Deus, sem amar a Deus, a vida não vale, a vida não é importante, a vida não tem sentido, ainda que nela eu possa ver e contemplar. Concluindo, Jó enfrenta uma provação terrível. Ele sofre a perda dos seus bens, dos seus filhos e de sua saúde física. Ele vê os seus amigos, demais parentes e até os servos se afastarem dele. Acaba sendo vitimado pelo preconceito e julgamento das pessoas da cidade, porque consideravam que tudo aquilo era consequência de algum pecado que ele havia cometido. Jó vai sendo esvaziado de tudo, até chegar ao momento em que tem que decidir a respeito daquilo que importa, aquilo que ele manteria consigo, aquilo a que ele se agarraria como último recurso para manter-se lúcido e realizado. A presença da dor, do sofrimento e até da morte levam-nos a apreciar o valor da vida, a desejar que Deus se manifeste nela e através dela. Afinal, a vida só é possível porque Deus se manifesta através dela. Isso é uma demonstração de fé, de confiança em Deus, muito significativa, porém, ainda não é o que importa. O que de fato importa, aquilo que deve ser buscado com intensidade ao longo de toda a existência, é aproximar-se de Deus, porque o relacionamento com Deus é o que define a própria vida. Por isso mesmo é mais valioso do que ela, por ser eterno e inquebrável. Deus é a fonte de vida, Deus é a razão da vida, Deus é a origem da vida, Deus é a própria vida. Jesus diz isso mais tarde no seu ministério: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz adiante: aquele que crê em mim jamais morrerá, aquele que anda comigo, ainda que morra, passará da morte para a vida. Aquele que se relaciona comigo, aquele que me ama, aquele que me busca, aquele que me deseja, aquele que me anseia, encontrará sentido e razão para viver.
contemplar as realizações e manifestações de Deus na vida não é o mesmo que viver, não é o mesmo que conhecê-lo, não é o mesmo que confiar nele. Esperar em Deus como aquele que somente age e abençoa, não faz de nós seus amigos, nem faz dele nosso Redentor. Todas estas coisas valiosas devem ser consideradas como convites e chamados para nos relacionarmos mais com Deus, porque o relacionamento de amor é essencial. O que de fato importa em meio a toda essa situação? O que é importante, em que nós devemos nos agarrar em todo este momento? É a maneira como isso tem afetado o nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com Ele, nossa busca por amá-lo e realizar sua vontade. É isso que importa. Como eu e você temos nos relacionado com Deus, como eu e você temos aproveitado este momento para buscar mais a Deus, para desejar mais a Deus, ou a única coisa que nos preocupa é quando isso tudo vai terminar, para continuarmos vivendo, para continuarmos fazendo o que estávamos fazendo, para continuarmos a cuidar da nossa vida, ainda que admirando aquilo que Deus faça. Desejamos a Deus, desejamos estar unidos a Deus, amar a Deus, servir a Deus, cumprir a vontade de Deus, ou desejamos tão somente que Ele continue enviando o alívio, o sustento, o cuidado, a alegria, a paz, e eventualmente, se possível não, mas acontece algum sofrimento, alguma dor, ou alguma angústia, e que seja breve, passageira, não demore muito. Uma declaração de Jó é tremendamente encorajadora, que ela nos sirva de inspiração para ficarmos com o que realmente importa. Ele diz assim no capítulo 16, verso 19: agora mesmo, lá no céu, está a minha testemunha, e lá nas alturas está o meu resgatador, o meu parente chegado, o meu amigo. Que nesse tempo então você possa olhar para Deus e dizer: Ele quer ser o meu amigo, eu quero ser amigo dele. Ele é o meu parente chegado, eu quero amá-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero andar com ele, eu quero caminhar com ele. Eu não quero somente ver o que as suas mãos poderosas podem realizar na minha vida. Porque eu não quero apenas viver, eu quero me relacionar com Deus, porque o relacionamento e o amor a Deus é o que define a própria vida. Sem se relacionar com Deus, nós não vivemos, nós apenas sobrevivemos e passamos por uma existência vazia, sem destino, sem significado, sem valor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a ficar com aquilo que realmente importa, a desejar mais a Deus do que a própria vida, a amar mais a Deus do que a própria existência, a querer ver a vontade de Deus cumprida aqui na terra, assim como é cumprida lá no céu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que cada um de nós tenha a mesma experiência, a mesma caminhada, a mesma audiência de Jó. Amém. Nós vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, Deus maravilhoso, é tão bom saber que o Senhor nos ama, que o Senhor tem todo o interesse em cuidar de nós, que o Senhor se move ao longo da nossa existência, que ora o Senhor nos dá bênçãos, que ora o Senhor permite que coisas e tragédias atinjam as nossas vidas, mas o Senhor cuida.
cuida, o Senhor consola, o Senhor ampara. É tão bom saber que a tua mão poderosa faz maravilhas por toda a terra. Porém, Pai, é mais precioso saber que o Senhor deseja ser o nosso amigo, o nosso chegado, o nosso próximo. O Senhor não deseja apenas que saibamos o Senhor que é capaz de fazer, mas quem o Senhor é. O Senhor não nos quer apenas contemplando a distância ou ouvindo falar do Senhor. O Senhor nos quer agora contemplando a tua face, na presença do Senhor. Pai, muito obrigado pela história de Jó. Muito obrigado por essa caminhada que Jó percorreu e que nos alcança hoje. De fato, as palavras deles foram escritas e alcançaram os tempos, atravessaram os séculos e chegou até nós hoje. Nós sabemos e cremos que o Senhor é o nosso Redentor e está vivo, e o Senhor haverá de se levantar, e o Senhor haverá de vir ao nosso encontro, e nós queremos nos encontrar com o Senhor. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas agora, que está passando por situações difíceis, que está tendo a sua fé provada e testada, que está passando por dúvidas, incertezas, ansiedades inúmeras no seu coração, ó Pai. Ó Deus, reafirma-lhes a alegria de viver, mas acima de tudo, reafirma-lhes um chamado para se aproximarem do Senhor. Que eles possam se achegar a Ti, que o Senhor possa, Deus, receber deles esse interesse, essa paixão genuína de conhecer mais o Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe os Teus filhos. Que na medida em que eles se aproximarem do Senhor, na medida em que eles se achegarem mais do Senhor, eles possam ter a vida fluindo plenamente, a alegria, o sustento, o entusiasmo, o vigor, ó Pai, para atravessar os tempos, para atravessar os anos e atravessar as situações da maneira como elas se apresentarem e atravessarem com alegria, entusiasmo e servindo ao Senhor. Continua guardando e protegendo, continua sustentando e suprindo, ó Deus, mas continua se revelando a cada um, conforme a Tua vontade, o Teu querer, para a glória Tua, no nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Graça e paz, Deus abençoe você e que você possa conhecer a Deus cada vez mais. Amém.